Jesus ensinou a orar em Mateus capítulo 6. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Essa oração ela é bem conhecida e a gente pode até resumir em outras palavras. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Qual a lição que podemos extrair rapidamente de Mateus capítulo 6? Deus está interessado em atender às nossas necessidades materiais. Há muita distorção sobre esse assunto e quando se pensa em necessidades materiais, muitos pregadores de imediato condenam esse ensino como se fosse algo que só pertencesse a uma classe religiosa e outras não. E Jesus falou sobre isso várias vezes. Jesus disse que para termos fé em Deus, não apenas com as coisas espirituais, assim como o perdão dos nossos pecados. Claro que isso é muito importante. Isso é o centro do conhecimento da palavra, as coisas espirituais. Mas também se referiu às coisas materiais. Coisas materiais como comida, abrigo, roupas e saúde. O Senhor caminhou entre nós como um homem. Ele saiu não apenas declarando liberdade espiritual por meio da fé, mas também demonstrando o interesse e o poder de Deus quando se trata de nossas necessidades materiais. Ele multiplicou alimentos, ele obteve dinheiro da boca de um peixe e ainda, muitas vezes, ele trouxe saúde para as multidões ao curar os enfermos. O Senhor Jesus associou a provisão material de Deus à nossa fé. Muitas vezes ele repreendeu seus discípulos dizendo: vocês têm pouca fé. Mas ao mesmo tempo que ele dizia que seus discípulos tinham pouca fé, portanto, também ele dizia, não se preocupe, né? Não se preocupe porque existe a provisão de Deus, existe a provisão do Pai, existe a providência de Deus. E por isso mesmo que ele diz que aqueles que caem em ansiedade, dizendo o que devemos comer, o que iremos comer, o que devemos beber, o que iremos beber, ou o que iremos vestir, isso foi registrado nas Escrituras, em Mateus 6, como uma ansiedade e uma característica dos pagãos. Os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas a afirmação da Bíblia é que o nosso Pai Celestial sabe o que você precisa dessas provisões. Sabe que você precisa dessas provisões. E se nós nos preocuparmos com as coisas materiais, demasiadamente preocupados com coisas materiais, cairemos nos erros dos pagãos. Muitos de nossos pregadores, eles encorajam, dizendo que a vida é difícil mesmo, né? E de fato a vida tem suas dificuldades, nós sabemos por causa do pecado. E a abordagem de muitos pregadores sobre esse entendimento, né, de pedir provisão material, é que muitas vezes se depara com atitudes de Cristo que de fato demonstra que ele se preocupa com a nossa provisão e, em última instância, esses pregadores se afastam dessa verdade e até chegam a discordar do próprio Senhor, que revelou sua atitude de curar multidões, de trazer alimentos. Isso não pode ser descartado. E nós não podemos fazer oposição ao que está escrito nas Escrituras. Provavelmente Jesus iria nos repreender por falta de fé. E essa mesma falta de fé, a fé envolve coisas espirituais e materiais. Jesus repetidamente falou sobre isso. O problema está na preocupação com as coisas materiais. A preocupação com as coisas materiais indica falta de fé. Ele diz que os pagãos é que correm atrás dessas coisas.
Então não devemos nos preocupar com essas coisas demasiadamente. O que ele queria dizer é que nós não devemos ter nessas coisas materiais uma dedicação integral, esquecendo o reino de Deus, esquecendo sua justiça. Por quê? O Pai sabe do que precisamos. Por isso, no mesmo contexto de Mateus 6, diz: buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas também vos serão dadas. Isso não significa que devemos pensar apenas no reino, porque quando ele ensinou os discípulos a orar, embora ele tenha mencionado o reino primeiro, ele passou a dizer: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele estava definindo a prioridade adequada. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, tenha fé para as coisas materiais e peça a Deus por elas. Como Paulo escreveu: e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses 4,19. Deus suprirá todas as nossas necessidades, mas de acordo com o que Ele tem em Cristo Jesus para nós. E o que Deus tem em Cristo Jesus para nós não é pouco. Muitos cristãos são zelosos em se opor ao movimento chamado Evangelho da Saúde e Riqueza. Nós podemos listar muitos erros, nós podemos examinar muitos erros, principalmente da chamada teologia da prosperidade. Mas esses modelos de teologia da prosperidade e outros erros não são modelos a serem seguidos, e muitas práticas são realmente pecaminosas e dignas de saírem, de serem expulsos da igreja. Só que, no entanto, por mais que alguns cristãos odeiem, esse pensamento da teologia da prosperidade, nós temos que entender que existe revelado nas Escrituras assuntos que incluem saúde e riqueza. E o Evangelho, de fato, relaciona muitas bênçãos materiais através da fé. Jesus disse: seja-te feito de acordo com a tua fé. Mateus 9:29. Podes orar por qualquer coisa, se tiveres fé, receberás. Mateus 21:22. A mensagem da Bíblia simplesmente não é sobre doença e pobreza. Aqueles que querem encontrar somente pobreza e doença na Bíblia é um exame doentio. Isso é um exame herético. Por quê? Nós temos que buscar aquilo que está revelado nas Escrituras com sabedoria, buscando auxílio do Espírito Santo e não desprezar nenhum ensino. A Bíblia diz que diante de pobreza e doença que acontece, obviamente acontece, nós somos testemunhas disso no decorrer da história. A Bíblia ensina como agir diante dessas situações. A Bíblia ensina que devemos ter paciência quando sofremos e para que a gente não glorifique essas coisas, mas também que não condene a saúde e a riqueza. A Bíblia não condena a saúde e a riqueza. A Bíblia condena o mau uso da saúde e o mau uso da riqueza. Alguém que usa a sua saúde para depravações carnais, isso é pecaminoso. Alguém que usa seu dinheiro para glorificação própria, para falta de generosidade, falta de visão, de cooperação, de colaboração com o reino, isso é pecado. Mas saúde e dinheiro não é pecado em si. Assim como muitos pregadores, eles ignoram, distorcem os versículos e doutrinas para adequar a seus propósitos, fazem suas críticas, se recusam a levar a sério textos como esse, que a gente está se deparando aqui, sobre providência de Deus. E a providência de Deus envolve todas as coisas materiais, inclusive saúde e riqueza. Nós temos que entender que não podemos rejeitar o ensino apenas porque muitos distorcem esse ensino.
Nós temos que buscar o centro da verdade e amar a verdade. Muitas vezes, sabe o que acontece? É que quando se critica um erro, né? De fato, é justo criticar um erro. Quando se critica um erro como teologia da prosperidade, muitas vezes não se faz justiça, como se fosse uma cortina de fumaça, uma desculpa para encobrir sua própria incredulidade, para encobrir seu próprio ressentimento. Se Jesus diz que devemos orar pelo pão nosso de cada dia, se devemos reconhecer o que está escrito, que ele curou os enfermos, ele cuidou da parte material, não podemos fazer essa separação, nós somos um ser completo, material e espiritual. E muitas vezes os falsos mestres ou pessoas que criticam demasiadamente esse ensino de prosperidade e de saúde, eles estão muitas vezes encobrindo sua incredulidade e ressentimento. O Senhor muitas vezes bateu de frente com esses mestres. E nós entendemos que a Bíblia, quando ela se refere, quando ela fala sobre fé, sobre poder, por mais que as situações sejam ruins, nós sabemos que fé, poder de Deus, pode superar toda descrença, pode superar toda deficiência espiritual e material. Nós devemos buscar, sim, a verdade, buscar o arrependimento, buscar a direção correta, buscar a ênfase na fé, a ênfase na provisão, a ênfase no poder de Deus. Sim, devemos, para que a gente não caia em erros bíblicos e ainda caia em pobrezas, decadência e desobediência. Porque no final, tudo envolve a incredulidade do que está escrito. Acabamos caindo em desobediência. Muitos pregadores, principalmente pregadores mais de linhas mais tradicionais, eles vão declarar com ousadia, né, que de fato essas coisas de prosperidade, isso é um grande erro e enfatiza demasiadamente esse erro e faz com que deixe de anunciar a fidelidade ao Evangelho que demonstra em todas as suas páginas o poder de Deus, no sentido amplo que Deus está governando sua criação, o seu poder em todas as circunstâncias, a cura dos nossos corpos, o atendimento às nossas necessidades. Muitas vezes isso é omitido por incredulidade. Muitas vezes a preocupação desses pregadores é evitar que a pregação seja centrada no homem. Ok, tudo bem, isso é legítimo. Mas muitas vezes, por não enfocar os cuidados que Deus tem com o homem, com suas necessidades materiais, físicas, acaba fabricando uma desculpa para desprezar os ensinamentos de Cristo, que ele ensinou que até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Está lá em Mateus capítulo 10, verso 30. Os pregadores fogem, né, desse entendimento, né, revelado nas Escrituras sobre o cuidado, a providência em cada detalhe da nossa vida material e espiritual. E a argumentação é que para que não seja centrada no homem, mas muita coisa revelada de Deus é de fato centrada no homem nesse sentido, dos cuidados que Deus tem com o seu povo, o relacionamento especial que Deus tem com o seu povo. O pão de cada dia, como vimos no começo, é uma revelação, uma confirmação do seu amor. O pão de cada dia é uma confirmação do seu poder e do seu cuidado. Não adianta fugir dessa verdade como se essa verdade fosse centralizar o homem. Deus mesmo está no seu cuidado, no seu amor, no seu poder. Ele está
com esse cuidado direcionado e centrado ao homem. Quando um pregador pensa que é muito centrado no homem, né? Quando vai falar sobre cura, não pode falar sobre cura porque isso é centralizar o homem. Ou enfatizar o pão nosso de cada dia, isso é centralizar o homem. Esse erro precisa ser corrigido. Por quê? Jesus fala dessas coisas e faz e ensina, nos ensinou a chamar a atenção do nosso Pai. Pedir ao Pai o pão, a provisão material. Obviamente, muitos pregadores heréticos, eles vão centralizar demasiadamente o homem quando vai falar sobre as bênçãos de Deus, sobre saúde e riqueza. Mas a Bíblia ensina, e é nisso que devemos nos concentrar e buscar essa verdade, não para que a gente cometa os mesmos erros dos que enfatizam os erros da teologia da prosperidade, mas que saúde e riqueza relacionados biblicamente com a fé, nós devemos ensinar e não atacar. Essa é uma verdade que não pode ser omitida e que muitos distorcem, muitos não entendem. Nós temos que pensar mais sobre esse assunto e não simplesmente dizer, quem pensa nisso é da linha tal ou quem não pensa nisso é da linha tal. Nós temos que entender que esse é o ensino. Nós temos muitos ensinos, muitas cenas nas Escrituras que mostram que o cuidado que o Senhor tem, né, com o seu povo, com muita gente, uma multidão de gente ali nos evangelhos, relacionando isso à fé, aos aspectos da fé, de forma que nós devemos ensinar o que o Senhor ensinou. Aqui finalizando, nós podemos resumir que, apesar das oposições quanto a esse ensino, essas oposições, nós podemos afirmar que essas oposições são hipocrisia e negligência quanto à fé cristã. Porque a fé cristã revelada nas Escrituras não só é uma fé relacionada às coisas espirituais, é uma fé também relacionada às coisas materiais. Como assim? Nós podemos dizer que essa fé completa, espiritual e material, ela é que contribui para a transformação do mundo. Você não vai transformar o mundo apenas no sentido espiritual, mas você vai transformar o mundo também no sentido material. E muitas soluções, de fato, são centradas no homem. A cura, a prosperidade, ela é centrada no homem. E por isso mesmo nós temos, paralelo ao conhecimento da igreja, muitos gurus de autoajuda que estão convencendo as pessoas como alcançar seus objetivos e satisfazer suas necessidades, mas não pela fé, mas pelo seu próprio potencial humano. Esse é o vácuo que a igreja deixou. Quando a igreja reconhece esse erro e busca corrigir esse erro e ensinar que existe a saúde e a riqueza biblicamente, juntamente com a fé, a igreja está colocando a glória em Deus e não nos braços de Satanás. No caso, os pregadores da autoajuda que enfatizam que os benefícios que as pessoas irão conquistar são através do seu potencial humano, esse é um erro que nós devemos, como igreja, corrigir e exortar. E nós temos que lidar com os erros da teologia da prosperidade, com os erros do humanismo da autoajuda e trazer e recuperar e trazer a redenção desse ensino que existe, de fato, teologia, prosperidade bíblica, teologia da prosperidade bíblica, teologia da saúde bíblica, tudo relacionado à fé
e ao poder do Senhor e para a sua glória.